Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e neste vídeo eu gostaria de discutir com vocês a respeito da questão do ensino religioso nas escolas públicas. Bem pessoal, esse assunto será discutido em duas etapas. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre o significado do respeito à diversidade cultural religiosa brasileira. E no segundo vídeo eu vou falar sobre o que é fazer um ensino religioso não proselitista, como diz o artigo 33 da LDB. Então, vamos ao assunto desse primeiro vídeo, que é o que eu já falei, qual o significado do respeito à diversidade religiosa brasileira. O ensino religioso tem sido um problema nas escolas porque alguns educadores entendem que deve ser realizado de uma forma, outros educadores entendem que deve ser realizado de outra maneira, e isso tem causado uma certa confusão, tem causado uma certa estranheza também por parte dos alunos, por parte também da comunidade, dos pais. Então eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito disso e procurar entender o que a legislação diz a esse respeito. Parece que quando a gente olha a legislação que rege essa questão do ensino religioso, principalmente a LDB no seu artigo 33, daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente nisso, parece que quando a gente olha esse artigo, fica claro como é que deve ser realizado o ensino religioso. Mas a gente vai ver também que, ao mesmo tempo que parece que essa legislação, essa lei está clara, ela deixa muitas brechas e por isso que o ensino religioso tem sido algo confuso. Mas isso também não é de hoje. Historicamente, o ensino religioso ele é colocado nas escolas públicas, depois ele é retirado. Então, se a gente for analisar a história, a gente vai ver que a história do ensino religioso nunca foi muito pacífica. Então a gente vai perceber que o ensino religioso nunca foi algo assim que teve uma aceitação unânime por parte do sistema de ensino, por parte dos educandos, dos educadores e mesmo da comunidade. Eu costumo dizer que o ensino religioso no Brasil é algo tão importante, é algo que as pessoas dão tão valor, principalmente os políticos, que talvez seja a única disciplina que consta nominalmente na nossa Constituição Federal. O artigo 210 da Constituição, por exemplo, no parágrafo 1º, diz que o ensino religioso é de matrícula facultativa e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas. Então veja, por que o ensino religioso é tão importante que deve ser mencionado pela própria Constituição? É claro que isso é resquício de um passado em que a igreja ainda tinha muita força e muita influência no mundo político e através desse processo ela conseguiu fazer com que o ensino religioso permanecesse, fez com que o ensino religioso fosse uma realidade nas escolas públicas. E isso permanece até hoje. Mas agora eu queria falar um pouco o que diz a LDB no seu artigo 33, que talvez seja o principal artigo, a principal lei que direciona, que rege a questão do ensino religioso. É por esse artigo que nós temos que seguir, que temos que realizar o ensino religioso nas escolas públicas. E o que diz ele então? Esse artigo diz que o ensino religioso, assim como também já estava na Constituição, é de matrícula facultativa e que faz parte da formação básica do cidadão, da cidadã, ou da formação básica para a cidadania.
Afirma também, da mesma forma que está na Constituição, que o ensino religioso deve constar nos horários normais da escola. Então não vale aquele negócio de colocar o ensino religioso aos sábados ou colocar o ensino religioso em um outro horário que não seja aquele horário que a escola já está acostumada a fazer as suas atividades. Quer dizer, o ensino religioso, nesse sentido, ele não foi considerado um apêndice, ele não foi considerado algo que deve ser tratado de forma desqualificada, de forma menor. É claro que existem outras coisas que esse artigo deixou pendente, que dá a intenção também que, ao mesmo tempo que o ensino religioso parece ser um conteúdo, algo muito importante, ao mesmo tempo também não se dá tanta importância em outros aspectos, deixam então algumas brechas para serem resolvidas depois. Bem, uma outra coisa que o artigo 33 diz e que é muito importante que o ensino religioso deve levar em consideração é o respeito à diversidade cultural religiosa brasileira. E o que é isso? O que é esse respeito à diversidade cultural religiosa brasileira? Isso significa que a escola, que o educador, que o professor, a professora de ensino religioso, ela tem que entender como funcionam os vários grupos religiosos que existem na sociedade. No Brasil, apesar de existir uma hegemonia cristã, é importante a gente também perceber que existem outros grupos religiosos que compõem essa diversidade religiosa. O professor, a professora, tem que levar em consideração essa diversidade religiosa. Nós temos grupos cristãos, mas temos também religiões de matriz africana, religiões indígenas, religiões ligadas, por exemplo, ao mundo oriental, ao hinduísmo, ao budismo. E, enfim, há uma variedade de expressões religiosas no nosso país, na nossa sociedade, que deve ser levado em consideração. Inclusive, deve ser levado em consideração também aqueles que não expressam nenhuma fé cristã. Aqueles que não expressam, aliás, nenhuma fé. Aqueles que não acreditam em nada também devem ter o seu espaço na sociedade. Aqueles que não acreditam em nenhuma crença religiosa, esses também têm que ter espaço nessa discussão a respeito do ensino religioso. Então, levar em consideração a diversidade cultural religiosa brasileira é prestar atenção a essa diversidade que já existe na sociedade e que muitas vezes ou a gente não vê, ou a gente não quer ver, ou a gente não percebe porque a gente acha que pelo fato de nascermos em um país cristão, parece que todo mundo é cristão, parece que toda a atmosfera é cristã. Mas mesmo que fosse assim, mesmo que a maioria, ou mesmo que, e no caso do Brasil é verdade, a maioria é cristã e a gente até respira uma atmosfera cristã, mesmo assim é preciso levar em consideração a diversidade cultural religiosa brasileira, como diz a LDB. Muito bem, pessoal, como eu falei, nesse primeiro vídeo eu discuti apenas a questão do respeito à diversidade cultural religiosa brasileira. No vídeo seguinte, trataremos sobre o problema do não proselitismo no ensino religioso. Então, pessoal, essas são algumas questões que eu trouxe para o nosso debate. Espero que elas possam servir para orientar nas discussões futuras. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!